Você já se questionou por que levamos choques do nada ao encostar na porta do carro ou porque o cabelo gruda no pente em dias secos? Nada disso é mágica, isso é eletrostática agindo bem na nossa frente. A eletrostática é a parte da física que estuda o comportamento das cargas elétricas quando elas estão em repouso. E para entender como isso funciona, precisamos olhar para as menores partículas que existem. Tudo ao nosso redor, inclusive nós mesmos, é feito de átomos. No centro desses átomos temos os prótons, que possuem carga positiva e são muito pesados. Então eles não saem do lugar. Girando ao redor deles, temos os elétrons, que têm carga negativa e são super leves. Normalmente, as coisas da natureza elas estão em perfeito equilíbrio, com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ou seja, os objetos estão neutros e não dão choque. Mas esse equilíbrio acaba quando a gente esfrega dois materiais diferentes. Esse processo é chamado de eletrização por atrito. Quando esfregamos o balão na blusa de lã, a força de atrito literalmente arranca os elétrons, que são aquelas partículas leves da lã, e joga-os para o balão. O balão, que adora ganhar elétrons, fica com uma carga muito negativa e a lã fica positiva. A regra de ouro de todo o universo da física é simples. Cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem fortemente. Guarda bem essa regra, porque é ela que vai explicar todos os experimentos que vamos fazer a seguir, até os que deram errado. A gente tentou começar os nossos testes práticos em um dia que estava chovendo, e como vocês podem ver nas imagens, o resultado foi uma frustração total. A gente esfregou o balão por vários minutos, tentamos chegar perto da água, tentamos usar a caneta e simplesmente nada. O balão parecia que não tinha sido atritado. Muita gente, quando tenta fazer isso em casa, acha que o experimento é falso ou que fez errado, mas o verdadeiro culpado de tudo isso era o clima. Estava chovendo. Isso significa que a umidade relativa do ar estava altíssima. A umidade é, de longe, a maior inimiga e a grande vilã de qualquer experimento de eletroestática. Mas por que a chuva estraga tudo? Porque a água é uma molécula polar. Ela tem um lado levemente positivo e um lado negativo. Quando o ar está muito úmido, ele fica cheio de gotículas de vapor de água invisíveis. Essas gotículas agem como pequenos ladrões de carga, ou minicondutores. Elas ficam batendo no nosso balão o tempo todo e roubam todos aqueles elétrons extras que a gente tinha conseguido com o atrito, devolvendo eles para o ambiente. A água descarrega o nosso balão em questão de segundos, antes mesmo da gente conseguir chegar perto do filete de água. Enquanto a gente sofria tentando fazer a água desviar naquele clima úmido, aconteceu um acidente científico. O balão levantou o cabelo do Iago. Mesmo sem querer, a gente acabou provando que a atração eletrostática na prática existe. O balão estava tão carregado de elétrons que ele repeliu as cargas negativas do cabelo lá para a raiz e atraiu as cargas positivas para a ponta do fio. A força dessa atração entre o positivo do cabelo e o negativo do balão foi tão forte que conseguiu vencer até a força da gravidade. Bom, após isso, nós fizemos o famoso cabo de guerra invisível. Olhem bem pro vídeo. A latinha de alumínio começa a rolar pela mesa correndo atrás do balão em alta velocidade, e a gente não encosta nela em nenhum momento. Esse fenômeno visual incrível se chama indução eletrostática. O alumínio da lata é um metal, o que significa que os elétrons dele podem correr soltos por lá. Quando aproximamos o balão que está muito negativo, os elétrons da lata meio que se assustam, porque negativos se repelem e fogem lá para a parte de trás da lata. O lado da lata que fica virado para o balão perde elétrons e fica super positivo. E como a gente falou no início, os opostos se atraem, então a lata inteira é puxada na direção do balão, rolando sem parar. Para provar que a teoria funciona de verdade, nós tivemos que esperar um dia de sol, com o tempo bem seco. E agora sim, olha aí o resultado. O filete de água que estava caindo reto fez uma curva gigantesca em direção ao balão. Sem a umidade do ar para roubar os nossos elétrons, a carga negativa do balão ficou intacta. E como a água é uma molécula polar, como explicamos antes, o lado positivo da molécula da água sente a presença do balão de longe e é puxado por ele, criando assim esse desvio impressionante no ar. Pode parecer só uma brincadeira de escola, né? Mas a eletroestática está presente e controla muita coisa no nosso mundo real.
É exatamente essa mesma física de atração e repulsão que faz com que o pó da impressora grude no papel para formar as letras, que faz a poeira grudar na tela da televisão, e é o mesmo princípio que cria os raios gigantescos numa tempestade quando as nuvens se atritam.